Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida e mais uma vez está aqui conosco. Nosso objetivo cada vez mais é nos instruirmos na palavra, conhecermos mais do bendito nome do Senhor. Falávamos hoje pela manhã sobre o contexto da adoração. Não há como nós adorarmos ao Senhor sem o conhecermos. E há necessidade do conhecimento de Deus. Não conhecimento teórico. O conhecimento teórico ele mata. Muitas pessoas detêm o conhecimento teórico. Os fariseus detinham o conhecimento teórico. Mas o conhecimento teórico sem o Espírito Santo nada é aproveitado. Então o nosso objetivo é realmente que nós possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 125. Eu quero convidar você inclusive a ficar de pé para a leitura da palavra. Quero com você fazer um compromisso com o Senhor de sempre que nós formos ler a palavra de Deus, nós ficarmos de pé. Independente de eu lembrar ou não lembrar, eu espero que você lembre e me ajude nesse aspecto. Nós temos reverência não à minha pessoa, eu não mereço reverência nenhuma. Tanto que um dos títulos que eu abomino é o reverendo, porque eu não mereço reverência nenhuma. E reverendo é aquele que merece reverência. Mas a palavra de Deus merece sim a reverência. Salmo 125. Salmos 125. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra. Palavra, Pai querido, que atravessa tempos, eras, séculos. E nós, novamente, Pai querido, estamos aqui reunidos buscando ouvir a Tua voz. Pedimos, Pai querido, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê instrução, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre nós, Pai. E que nós possamos receber do Teu altar de graça uma palavra, Pai querido, que emana para a nossa instrução e para conhecimento do Senhor. Me coloco, Pai querido, à Tua disposição para que o Senhor cumpra o Teu desígnio e a Tua vontade nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título Fé e Oração. Os fiéis, eu e você, vivemos misturados com os ímpios. E parece que nós vivemos expostos a todos os males nessa vida, assim como as demais pessoas. Quando você olha para o seu dia a dia, parece que você é como um outro, como alguém comum. Por isso o salmista, nos comparando com Jerusalém, mostra que os fiéis são defendidos por uma muralha intransponível, que são os montes, que é Deus. E aí fala-se na música, o monte de Sião. O monte não tem dono. Então esse dia, esse daí é fora, tá? É Monte Sião, não é Monte de Sião. Ninguém fala o Monte de Pessu, fala o Monte Pessu, entendeu? Os salmistas comparam a nós com Jerusalém. Nós temos um Deus que está à nossa volta e nos protege. E se Deus em algum momento, Ele permite que nós sejamos atingidos pela maldade dos perversos, Ele nos exorta para que nós nutramos a esperança. O mundo ele é mau, nós estamos expostos a essa condição pecaminosa do mundo, mas Deus tem motivo para isso. No entanto, Ele faz ao mesmo tempo distinção entre os verdadeiros e os falsos profetas ou falsos adoradores, para que os hipócritas não apliquem a si o que esse salmo diz a respeito da segurança dos justos. Pessoas que não são filhos de Deus, gostam de olhar para a palavra de Deus
e achar que as suas promessas são para eles e não são. São para nós. O primeiro verso dos 5 que nós vamos meditar nessa noite, Salmo 125, 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Um versículo simples, mas que contém muita informação. O Salmo se abre declarando o caráter esperado do povo de Deus. O que Deus espera que você faça. O que Deus espera que você seja. Como você reagir em relação às dificuldades da vida. Fé é um tema primordial nos Salmos, e aqui temos a descrição de uma característica necessária do povo de Deus. Se você não tem fé, você não faz parte do povo de Deus. E há vários tipos de fé. Tem até a fé na telecena, fé na fezinha lá na loteria. Mas a fé que eu estou dizendo é a fé da salvação. É a fé salvífica. É a fé de um Deus que vai manter você nos caminhos dele para a glória do nome dele. Ele não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. Nós não somos simplesmente salvos pela fé. Nós temos que viver pela fé. E essa vivência, ela ocorre no dia a dia. Ela ocorre na segunda, ocorre na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E também ocorre no domingo. Em que você é colocado em situações em que você tem que decidir: eu vou confiar em Deus ou vou me desesperar? Eu ficava lá fora com Moisés apresentando a bênção do carro dele. Ele falou: o carro entrou na minha vida, graças a Deus. E aí meu coração vai ficar preocupado: será que eu vou conseguir pagar? Tudo que nós fazemos, nós temos que colocar em oração. Você tem que demandar tempo de oração nas coisas. Recentemente eu passei um tempo meditando a respeito de um curso. E eu orava a Deus, falei: Deus, eu vou glorificar o teu nome com esse curso. Eu vou poder levantar recursos para a minha vida e também abençoar os meus irmãos, das minhas irmãs. E eu fiquei alguns dias em oração, até que realmente viesse a confirmação no meu coração. Primeiramente me desprendi do valor, que é um valor relativamente caro, 4 mil e poucos reais, quase 5 mil reais, parcelado. Mas eu fiquei pensando: será que eu vou glorificar Deus com isso? Será que vai dar certo? E aí foram caindo as barreiras. O valor já não era mais uma preocupação para mim. Já não era mais uma preocupação para mim se aquele curso era um bom curso. Mas eu comecei a pensar: será que essa ação glorifica a Deus? Será que cada ação que você toma, ela glorifica a Deus? E é isso que Deus fala no sentido de nós andarmos pela fé. Gálatas 5:25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E todos os dias da semana, todos os momentos, você é condicionado a decidir: eu sou uma pessoa que anda no espírito, que vivo no espírito, ou não? Esse salmo nos apresenta a igreja sendo preservada pelo poder de Deus, sem qualquer meio humano. Deus não precisa de você. Falava hoje pela manhã: a condição de você estar na igreja, a condição de você participar de algum ministério, a condição de você ofertar de alguma forma, de você ajudar de alguma maneira, é uma bênção para você. Não é uma bênção para Deus, não faz diferença nenhuma. Porque o ofício ele vai ser executado. Aquilo que ele tem planejado vai se cumprir. Você pode participar disso ou não. Cabe a você participar ou não. Quando a igreja é descrita por meio de figuras, como é aqui o Monte Sião, como é aqui Jerusalém, ele retrata a situação de Jerusalém e encoraja os fiéis a crer que há uma segurança sobre o povo escolhido, mas também expõe a dureza do coração das pessoas. Essa certeza vai mostrar se você é um cristão ou se você não é um cristão. Se você confia em Deus ou se você não confia em Deus. É muito fácil você ser cristão numa condição em que está tudo certo. Quando a coisa não está certa, é que aí realmente se vê se você é um cristão ou se você não é um cristão. Aqueles que têm o coração endurecido olham para a minha situação e para a sua situação como se estivesse olhando para um binóculo. Eles vêm de longe, eles veem o mover de Deus, eles veem o agir de Deus, eles veem as bênçãos de Deus, mas eles não participam disso, porque eles estão apenas observando. Há características de cristãos que são apenas observadores. Pessoas que estão na igreja e apenas observam, apenas olham, apenas contemplam, olham e falam assim: olha, o fulano está fazendo isso, que legal, mas eu não vou viver isso. E nós podemos olhar tanto no âmbito material, como no âmbito espiritual.
As duas formas são formas de você identificar o que Deus está fazendo. Mas por que Ele não está fazendo na sua vida também? Será que seu coração ele não faz parte desse coração endurecido? Esse coração que não quer se render ao Senhor? O ato de se render ao Senhor é uma coisa muito complicada. Porque nós, como seres humanos, queremos deter o controle. E se você continuar querendo deter o controle, o que acontece é que você vai fazer um cabo de guerra com Deus, e eu sinto lhe dizer que você não vai ganhar. Ele determina-se de uma forma específica. Específico em relação a você. Ele é específico em relação à igreja, em relação ao nosso país, ao lugar onde nós vivemos. E cabe a você transparecer, falar hoje pela manhã, essa condição de nós transmitirmos a glória do Senhor através do nosso viver e das nossas palavras. O que as pessoas têm visto em você? O que Deus tem olhado para você e tem percebido se você está transmitindo ou não? As pessoas podem ver em você um filho de Deus? É muito fácil você levantar amém, a mão e falar amém, mas é no dia a dia. Quando a coisa falta, quando a coisa complica, quando alguma coisa dá errada. Infelizmente, mesmo que muitas das promessas se estendam a todo o corpo da igreja, muitos dos fiéis as contemplam como de longe, como que vivendo afastado delas. Pessoas dentro da igreja não vivem o melhor de Deus porque não se rendem. Querem continuar dirigindo as suas próprias vidas. Você quer dirigir a sua vida? Se você não entender isso, você vai continuar num cabo de guerra, você vai continuar numa queda de braço, e você vai chegar na glória cansado, sem ter vivido o melhor do Senhor. Tenho ouvido algumas pessoas prosperarem, e eu avisei lá atrás, aproximadamente um ano e pouquinho atrás, eu falei, gente, pessoas vão prosperar. Estou falando de financeiro. Pessoas vão prosperar, porque vão começar a desprender o coração. Eu não estou fazendo uma pregação de dízimo e oferta. Não é isso. É o que eu falei para vocês. Eu tenho procurado, de alguma maneira, levantar recursos para que, não que eu não dependa de Deus, mas que eu não seja oneroso à igreja. Que nós possamos abraçar mais missionários. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha vontade. Quinta-feira eu fui chamado para dar uma consultoria numa faculdade em Patos de Minas. Saí quarta-feira à noite, não deixei de orar. Talvez eu fosse melhor, mais fácil para mim, mais cômodo. Eu vou descansar. Não, eu tenho uma função. E aí participei do culto de oração, enquanto muitos não receberam, não atenderam a ligação. Eu estava lá junto com um pequeno grupo orando. Saí 11 horas da noite, cheguei lá às 5 da manhã. Comecei reuniões 8 horas da manhã, fui até às 8h30, 9 horas da noite. Quando foi 9 horas da noite, fui para a rodoviária, peguei o ônibus de volta, cheguei aqui 5 horas da manhã. Gente, o mundo demanda de esforço. Se você é mole, se você é fraco, você está no lugar errado. Deus ele quer homens e mulheres valentes e vitoriosas, fortes, dispostas a romper em fé diante de qualquer tipo de coisa, diante de qualquer tipo de situação. Por esse motivo o salmista faz uma representação da igreja, pois estavam ali o santuário de Deus, a arca da aliança, símbolos maiores de Deus na época. Hoje nós não temos mais esses símbolos. Não há uma arca, não há algo que simboliza a figura de Deus. O que simboliza Deus é você. Você faz parte do corpo, você é desse corpo, mas você faz parte desse corpo de Deus e você tem que refletir Deus aqui na terra. Embora o mundo se sujeite a tantas e súbitas mudanças e embora os fiéis estejam misturados com eles e na mesma condição externa dos demais, a segurança deles, a minha segurança e a sua segurança está nas mãos do Senhor. A gente estava ali enquanto vocês estavam louvando. Algumas pessoas, talvez o Carlos, o Alice, eu, passou um senhorzinho bêbado, devia ter uns 70 anos. Ele olhou e falou assim, por falta de tempo, por falta do que fazer. Eu fiquei olhando para aquela pessoa, uma vida destruída. E aí eu fiquei com medo dele acertar o carro do Gabriel lá. Eu fiquei só de olho. Aí ele pegou, saiu, eu fui lá, olhei o carro, tudo em ordem e tal. As pessoas elas estão no mundo sem nenhum tipo de ótica de Deus. E você tem o próprio Deus dentro do coração. Há um Deus que protege você de uma forma intransponível e coloca essa barreira como um monte de Sião à sua volta. Você tem que acreditar nisso. Essa condição das pessoas não acreditarem não ocorre porque tem liberdade de viver como querem,
mas porque a segurança deles está sob a guarda de Deus. Todo ataque contra você é em vão. Nenhuma arma contra você prospera. Mas você tem que acreditar nisso. E você tem se rendido às dificuldades porque você acha que você é fraquinho, você é pobre, você não tem direito a nada. Eu não estou falando para você reivindicar nada diante de Deus. Eu estou falando para você tomar uma postura de uma pessoa que é, não que vai se tornar. O cristianismo tem a ver com a coisa que você é. Você não vai se tornar. Você é salvo. Você é filho de Deus. Ele está protegendo você no dia de hoje. É uma realidade que você tem que entender e acreditar. Todo aquele que deseja ser defendido pela mão de Deus precisa primeiramente descansar pacientemente debaixo da mão dele. E a ação de Deus é no tempo dele. A vontade de Deus se concretiza segundo a vontade dele. E por mais que você queira que a coisa aconteça no seu tempo, não vai acontecer. Quando Deus permite que sejamos levados de um lado para o outro, isso sucede para que venhamos a fixar a nossa mente na rocha do socorro divino. As lutas e dificuldades que ocorrem na sua vida são para te forjar mais semelhante a Deus, a Cristo. Se Deus ele der moleza para você, você o abandona. Se Deus der moleza para mim, eu o abandono. Essa é uma característica do ser humano. E Ele não vai permitir que você seja uma pessoa que saia do trilho, deixe os caminhos dele. É por isso que muitas vezes Ele permite que lutas e dificuldades venham na tua vida, para que você não saia dos caminhos. Salmo 125, verso 2. Assim como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora até o fim dos tempos, para sempre. A comparação empregada no segundo versículo é bastante clara e nos ensina que, como a permanente cadeia de montes em redor de Jerusalém exibe a aparência de muros, assim Deus cerca os fiéis com seu poder para repelir todos os males que vierem contra eles. Creia nisso. Creia nisso. Os muros que estão em volta de Jerusalém estão à sua volta. Quando na palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, não são anjos, é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo, é o sangue do Cordeiro cobrindo a sua vida, protegendo você em todos os seus caminhos. O autor desse salmo mostra sobre a figura de montes a proteção com que Deus defende seu próprio povo até o fim. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele finaliza falando amém. Ele está dizendo, ponto final, é assim. Esses montes também dão oportunidade para aqueles que são vacilantes, aqueles que não acreditam muito, eles possam olhar para isso e ansiarem e desejarem. As pessoas que estão andando no dia a dia, nos seus caminhos, eles têm que olhar para você e ver pessoas que são firmes na esperança de Deus. Eles têm que ser pessoas que olham para você e falam assim: ô Ingrid, você pode me ajudar a ser dessa forma? Você passou por essa luta, por essa dificuldade, e você está reagindo de uma maneira diferente. Eu quero agir dessa maneira. É isso que nós temos que espelhar. É isso que Deus espera de mim e de você. Sim, você pode tirar um dia, ir lá na praça do relógio e falar a palavra de Deus, colocar um caixote de madeira e falar, pode. Mas mais importante do que esse tempo de 1 hora, 2 horas, é você testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, todos os dias da semana. E eu volto a dizer, nós temos um culto na semana, para que você possa meditar nesse culto e aplicar na sua vida todos os dias. Esse é o objetivo. Esta confiança realça o crente individual, mas também deve caracterizar a igreja como um todo. Os santos crentes do Senhor são comparados ao Monte Sião, com o ponto de comparação posto em sua estabilidade, diferente dos ímpios. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. Abre aí, por gentileza. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. Tiago não está falando de bênçãos materiais.
Ele não está falando do seu casamento, do seu carro, ele não está falando da sua televisão, não está falando nada disso, ele está falando de sabedoria. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7 diz o seguinte: peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você tem que ouvir a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e confiar em Deus. Salmo 125, verso 3: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Deus sabe quão vacilante nós somos, quão dificultoso é nós olharmos para os nossos irmãos ou pessoas que andam conosco mesmo dentro do contexto de impiedade e que tem mais prosperidade, tem mais felicidade, tem mais alegria, viajam mais do que nós. Por isso que ele fala, o cetro da impiedade ele não vai permanecer para sempre. A palavra de Deus nos Salmos diz que a prosperidade dos ímpios é como uma erva. Ela está bonita num dia, no outro dia ela seca e é jogada fora. Vocês que trabalham com flores sabem muito bem disso. Uma flor que fica fora de água, de uma refrigeração por um dia, 2 dias, talvez 3 dias, o que acontece é que ela serve só para jogar fora. Essa florzinha que a Menísia pegou daqui a 1, 2 dias, acabando essa água, ela vai secar, ela não vai estar assim na semana que vem. Assim é o cetro do ímpio, assim é a posição do ímpio. Por quanto tempo dominará o ímpio? Por quanto tempo se estenderá essas lutas que eu tenho passado? O cetro se refere a toda a maldade. Deus põe um limite ao governo deles e não permite que esse domínio permaneça indefinidamente sobre ele, porque nós não suportamos. Se Deus permitisse que a maldade ela continuasse, se a opressão sobre a sua vida ela continuasse, sem nenhum tipo de alento e tranquilidade, você desfaleceria. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos a palavra do mal se aumentaria, a iniquidade, o amor das pessoas se esfriaria, e a tentação ela seria tão grave que, se possível fosse, você e eu, nós iríamos abandonar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas ele fala, se possível fosse, porque não é possível, porque Deus tem um propósito específico na minha vida e na sua vida, que não pode ser mudado. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. As lutas elas existem, as dificuldades elas existem. Você está na igreja, isso não vai abrandar a luta para o seu lado. Sinto lhe dizer que isso não vai acontecer. Igrejas que dizem, aqui é a bênção, aqui é o lugar da cura, aqui você não tem luta, está mentindo para você. Não vai ter dia melhor. Pelo contrário, a palavra diz que só vai piorar. O coração de muitos se esfriaria. Não está falando do ímpio, está falando das pessoas dentro da igreja. As pessoas vão deixar de acreditar. Talvez como aquele senhor, não o conheço. Talvez ele já tenha passado em alguma igreja e hoje ele fala assim, que perda de tempo, que imbecilidade. Talvez ele já tenha passado por uma igreja, não sei dizer, não tive essa oportunidade. Por que Deus não permite que essa luta acabe? Porque se ela acabar, o meu coração ele vai ficar calmo. E o que vai acontecer é que a maldade ela vai aumentar. Você vai orar menos. Você vai buscar menos o Senhor. Vai buscar menos o Senhor em jejum. E cada vez esse mundo fica mal. E o que vai acontecer vão ser guerras e mais guerras e mais guerras, porque as pessoas elas não vão suportar ver a sua prosperidade. Então Deus permite que essa luta continue. E também o nosso Pai Celestial nos ama e deseja que nós sejamos treinados pela cruz e assim nos conformarmos à pessoa de Cristo. Você precisa tomar a forma de Cristo. A forma de Cristo é a forma de dor, é a forma de suportar a dor em nome e em prol de um bem maior. É por isso que esse fardo
digamos assim, dos pais, dos maridos, é um fardo que, se não for Deus, a gente não consegue levar. Falava com o Nicolas essa semana, ele falou assim: pastor, a coisa é pesada. Eu falei: é pesada. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser um pai de família, a coisa ela é pesada. Cheguei cedinho na sexta-feira, e pergunta para a Rosângela se eu fiquei caindo pelos cantos. Acompanhei, saímos, fizemos. Não tem espaço para moleza. Pessoas moles, elas morrem e ficam jogadas de lado. Nós temos que ser pessoas fortes, acreditar que o Senhor nos fortalece e Ele nos dá capacitação. Por mais vigoroso que seja o temor de Deus em nosso coração, devemos ter sempre em mente que não somos dotados de força adequada para suportar até o fim. Por isso é que precisamos de Deus. É por isso que precisa se relacionar com o Senhor todos os dias. E é a coisa que eu mais bato na tecla. Essa semana o Felipe mandou uma postagem para ele assim: pastor, o que significa isso? Será que isso é verdade? E aí, com os termos teológicos lá, eu falei: Felipe, sinceramente, eu não sei de cabeça. E sinceramente, eu não estou a fim de procurar. Porque se a gente não consegue demonstrar o amor pelo próximo, se a gente não consegue demonstrar caridade com o próximo, eu fiz um desafio para vocês semana passada. Alguém cumpriu? Que é, pastor? Você falou para eu fazer uma coisa? Falei para você ser bondoso com alguém, talvez dar um prato de comida, dar um recurso financeiro, estender a mão. Se a gente não consegue fazer isso de uma forma comum e natural, por que eu vou me preocupar com termos teológicos? Você perde tempo. O básico bem feito, ele é o melhor. Estava lá em Patos de Minas, e aí o pastor que estava comigo lá, ele falou assim: olha, a comida é boa, né? Você pode ter um bife suculento, você pode ter um filé assim, mas se não tiver a base, que é o arroz e o feijão, parece que o brasileiro não sabe comer. A base ela é importante, e a nossa base tem que ser o amor. Salmo 125, verso 4 diz: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O salmista já havia prometido a todos os fiéis o socorro oportuno de Deus. No entanto, ele recorre à oração. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele está de olho em relação a todas as suas necessidades. Mas nós precisamos orar. Visto que o nosso senso e razão carnais são oscilantes, nós devemos unir à fé as orações para a nossa confirmação. Se você não tem tempo de oração, você vai fraquejar em algum momento. Esse diálogo com Deus, esse falar com Deus, é algo que nos traz firmeza no coração. Cristãos que não oram, não são cristãos. Cristãos que não leem a palavra, não são cristãos. Não dá tempo, o tempo é corrido. Tudo bem, só você não é um cristão. Cristão é um diálogo, é como um relacionamento entre marido e mulher. Uma das coisas que tem que ser trabalhada para que seja cada vez mais grande, mas seja mais haver esse processo de comunicação, por exemplo, entre entre Ingrid, tá amarrado, né? Aqui tá tudo certo. Entre Aisla e Nicolas. Quando eles se unirem em casamento, eles têm que conversar. Tem que haver diálogo. Não é só o sim lá. Começa todo um processo de conhecimento, um processo de crescimento que vem através do diálogo. E isso ocorre também no relacionamento nosso com Deus. Através da palavra Ele fala conosco. E através da oração você fala com Ele. Não dá para você manter um relacionamento com alguém mudo. Eu sinceramente não sei como os mudos eles conseguem se relacionar. Tem a linguagem de Libras, mas o áudio, ele é algo que parece que nos envolve. Deus às vezes dá ou reafirma uma promessa, que então inspira seu povo a orar. Essa palavra fazer o bem contém inclinações pactuais. Quando Samuel, ele fala faz o bem, Salmos 125 verso 4, quando ele fala faz o bem, ele está falando sobre pacto. Algo que é feito entre Deus e o homem, não entre Deus e a igreja. Você tem que fazer um pacto com Deus. Um pacto de relacionamento. Deus, me ajuda a crescer. Me ajuda, Pai, a realmente tomar o caminho correto. Me ajuda a agir segundo a Tua vontade. Faça um pacto com Deus. Esse faz o bem ao Senhor, ele também tem lá em 1 Samuel 25:30. Abre aí por gentileza.
1 Samuel capítulo 25, verso 30. 25:30. 1 Samuel 25:30, assim diz a palavra de Deus: e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, conforme todo o bem que já tem falado de ti. Pacto. Deus fez um pacto com o rei, fez um pacto com Saul. Saul quebrou esse pacto. Fez um pacto com Davi, e Davi permaneceu fiel com os seus tropeços, seus erros, mas ele permaneceu fiel a esse pacto. O salmista implora as misericórdias prometidas ao povo de Deus, que também é descrito como sendo reto de coração. Você não é reto de coração pelas suas ações, você é reto de coração por causa do sangue do Cordeiro. Devemos ter fé, mas também temos que agir. Não basta você ficar no campo da fé sem ação, nós temos que agir. Quando eu trago para você um desafio como o da caridade, é um desafio para você mostrar que você está entendendo o que está sendo falado. Quando você esquece, quando você não põe em prática, quer dizer que eu joguei palavras ao vento. A palavra de Deus fala: não deis pérola aos porcos. Quando você recebe uma palavra que é de Deus e você não recebe, você age como um porco. E nós meditamos na semana passada que o porco ele volta ao seu vômito. Será que você é porco? Salmo 125, verso 5 diz: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Porém, paz sobre Israel. Os ímpios eles vão continuar sendo ímpios. Aquele que se suja, suje-se mais. Aquele que blasfema, blasfeme mais. Mas aquele que é filho, ele tem que se buscar cada vez mais a limpeza do Senhor. Ele fala: paz sobre Israel, paz sobre a sua vida. O salmista agora passa para o outro lado dos dois caminhos. Os que se focalizam nas coisas que são opostas a Deus, por fim descobrirão que eles são banidos do Senhor. Eles não têm Deus. Eles vão levantar as mãos aos céus e vão ser mãos vazias. Eles vão olhar os seus celeiros e vão estar vazios os seus celeiros. Não vai haver esperança. No tempo da enfermidade, no tempo da morte, o coração não vai ser confortado, porque eles são opostos a Deus. Mateus capítulo 25, 41 diz: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos, preparado para o diabo e seus anjos. Você quer fazer parte desse grupo, desse time que é do diabo e os seus anjos ou os seus demônios? Talvez você opte por isso. Talvez com o seu agir você diga: Deus, eu não quero você. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer o que eu quero. E Deus ele vai te honrar. Você quer esse caminho? Você quer essa decisão? Os malfeitores não dominarão para sempre, porque chegará o dia em que prevalecerá o poder de Deus sobre eles. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Você vai dobrar o seu joelho antecipadamente ou você vai dobrar só no dia do Senhor? Já contei essa história uma ou duas vezes, eu conto de novo. Eu lembro que eu estava vendo um filme desse de fim dos tempos. E aí houve o arrebatamento da igreja. Israel foi cercada pelos povos da terra. A destruição estava determinada e naquele momento o céu ele começou a mudar de cor, ele começou a se desenrolar, era um efeito meio Spielberg. E havia em cima do monte a figura de Satanás, naquela figura típica dele com chifre e tridente. E ele olhando para aquele céu, o joelho dele começou a tremer, ele caiu de joelho no chão e ele falou: Jesus Cristo, só o Senhor, só tu és o Senhor. Eu estava naquele filme lá entre os amigos, eu não lembro quanto que foi que eu vi isso, eu nem lembro se eu era crente ainda, e eu olhei e falei assim: aleluia! Eu fiquei emocionado por imaginar uma cena como aquela, mas eu não queria ver aquela cena, porque aquele que vê aquela cena, ele também vai dobrar o joelho como Satanás vai dobrar. A declaração final diz respeito ao Israel de Deus. Paz seja sobre Israel, paz seja sobre a sua vida, sobre a sua família,
Paz seja sobre o seu negócio. Paz seja sobre a sua saúde, sobre as suas decisões da semana. Paz seja sobre a sua vida. Que bênção é pertencer a Israel, especialmente quando este desfruta a bênção de Deus. Para o povo hebreu, paz denominava-se prosperidade e riqueza, mas muito mais. Paz tem a ver com interesse de coração diante de Deus. Esse shalom dos israelitas não é simplesmente um shalom de você ter tudo no seu bolso, ou você ter tranquilidade. É muito mais do que isso. O shalom de Deus é um entendimento de que teu coração é pleno, e que você é dele e ele é teu, que você é o jardim fechado dele, que ele guarda e protege os seus caminhos. Gálatas capítulo 6 verso 16 diz: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Você não é judeu, mas você faz parte do Israel de Deus. Por tua causa, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. O significado é que Deus não vai permitir a perversidade dos que, embora se vangloriem de uma profissão de fé vazia e forçada, que eles possam agir de tal maneira na vida de vocês, que venham a tirar você do caminho. Você tem que acreditar nisso. Mas se você não tiver com o seu coração voltado à leitura da palavra e oração, infelizmente, as pessoas elas vão te envolver. O discurso do mundo ele é muito envolvente. As pessoas olham e falam assim: que imbecilidade vocês estarem aí diante de Deus. Que imbecilidade vocês estarem fazendo as coisas do Senhor. Nós olhamos para isso, nós podemos reagir com pena, com piedade, talvez orar por uma pessoa como essa, ou nós podemos nos indignar. Realmente eu sou meio trouxa, realmente eu sou meio otário, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu poderia estar ganhando mais, levantando mais recursos, eu estou aqui na igreja ouvindo uma pessoa falar e ainda dou 10% daquilo que eu tenho para ele. As pessoas vão falar isso. E aí cabe a você acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. A paz da igreja emana disso, que Deus, enquanto executa a sua justa vingança sobre os fingidos e falsos, Ele derrama sobre mim e sobre você o amor paterno que nos nutre e nos enche da sua bênção. Aleluia. E aí nós temos uma vista completa desse conjunto. No centro, o Senhor. Ele está sentado sobre o Monte Sião. Em torno à cidade e os seus vizinhos judeus. Em redor da capital a muralha. Em redor da muralha os montes como muralha natural. Estava vendo algumas postagens na internet e eu vi um discurso muito interessante. Rui Barbosa, falecido, quando ele recebeu a cadeira para sentar lá no negócio de literatura lá, foi construída uma biblioteca e perguntaram para ele assim: Rui Barbosa, onde você acha que a Bíblia deve ficar nessa biblioteca imensa? Ele olhou e falou assim: em qualquer lugar. E as pessoas ficaram indignadas, falaram assim: você não é temente a Deus? E ele olhou, deu uma risadinha e falou assim: se a palavra de Deus for colocada embaixo de todos os livros, ela vai ser o alicerce que rege toda a sabedoria humana. Se ele for colocado no meio, ele está na posição certa, porque a palavra de Deus é o centro de tudo. E se tiver sobre todas, ela vai ser a coroa da sabedoria do homem. E eu achei interessante essa colocação dele, porque ele, apesar de ser uma pessoa sábia, apesar de ser uma pessoa culta, ele sabia que a palavra de Deus é o centro de tudo. O Senhor, Ele está no centro de tudo. A palavra dessa igreja, ela tem que estar no centro de tudo. A sua vida, ela tem que estar no centro de tudo. Não, Deus tem que estar no centro da sua vida. Deus tem estado no centro da sua vida. O seu dia já vai para a disciplina. Deus, Ele está no centro da sua vida. Não adianta você balançar a cabeça para mim. Manu, volta, Manu. Vai lá com a mão. Deus, Ele está no centro da sua vida. Quando você acorda, o que você faz primeiro?
Olha o celular? É isso que você faz, né? Primeira coisa, quando você abre o olho, será que quem está no centro da sua vida? O centro do Senhor. O teu coração. É isso que vai dizer aonde você vai passar a eternidade. Se o centro da sua vida está em Deus, Deus vai olhar para você e falar: entra, bendito. Se você não está, não tem Deus no centro da sua vida, Ele vai olhar para você e falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu sinceramente não gostaria de lá em cima, quando eu fosse fazer a contagem, se assim me for permitido, eu não ver algum de vocês não. Mas é possível, é possível inclusive que eu não esteja. Não se fie comigo como pastor, eu também sou ser humano. Enquanto Deus estiver no centro do meu coração, eu estou apto a subir. Quando eu achar que outra coisa está no centro, você não é digno do Senhor. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está no centro de tudo. Agradecemos porque o Senhor está no centro dessa igreja. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem, Pai querido, permitido que a gente continue caminhando. O Senhor tem permitido, Pai querido, que pessoas venham. O Senhor tem permitido, Pai querido, que crianças nasçam. E tudo isso é uma bênção do Senhor. Te louvo, Pai querido, pelo privilégio que é de estar na frente desta igreja. E humildemente eu peço que o Senhor continue me guiando, Pai. Que o Senhor me guie, Pai querido, para ajudar os teus filhos e as tuas filhas não a ter uma vida próspera financeira, nem serem felizes emocionalmente, mas para que eles sejam realmente servos e servas em que o Senhor tem prazer. Que no dia do juízo, Pai, eles possam, Pai querido, a partir da palavra que aqui foi pregada, eles possam ser recebidos, Pai querido, com a estatura de um varão perfeito, como é Jesus Cristo, Pai. Ore e abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém, amém?